Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Quem encontrou diz amém. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Deixa eu fazer menção novamente. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme todas as suas. Diga comigo tudo que eu fizer, farei com todas as minhas forças. Quem escreveu foi o sábio Salomão, o homem mais sábio, segundo Jesus, lógico, depois de Jesus. Salomão recebeu uma sabedoria de Deus que nenhum homem havia recebido. Ele, depois de passar a sua vida analisando, nós sabemos que ele escreveu 3 livros. Ele escreve primeiro o Cântico dos Cânticos, um homem apaixonado, um homem que só gostava de olhar, amada minha, onde você está? Depois ele escreve Provérbios, um homem mais equilibrado, mulher virtuosa, onde você está? Quem acharás? Depois ele termina o final da sua vida em Eclesiastes. Eclesiastes é o livro onde ele já viu muita coisa, principalmente ele que tinha 300 mulheres e 700 concubinas, ou ao contrário, que eu não sei. Esse homem tinha 1000 mulheres, então eu acho que ele sabe muito mais do que a gente. O que ele passou, só a eternidade vai revelar. Eu tenho uma, e eu já não tenho mais cabelo. Salomão tinha 1000 mulheres, não sei o que foi dele. Irmãos, e depois de tudo isso, Salomão vai escrever: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme todas as suas forças. Diga todas as suas forças. E é sobre isso que nós vamos falar. Salomão aprendeu que o segredo da vida é a intensidade. Você é um reflexo da intensidade. Você está exatamente onde a sua intensidade te conduziu. Você é um reflexo, a sua vida financeira é um reflexo da sua intensidade, a sua vida ministerial é um reflexo da sua intensidade, o seu casamento é um reflexo da sua intensidade, os seus filhos são um reflexo da sua intensidade. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as suas forças. E hoje nós vamos falar sobre o poder da intensidade. A palavra intensidade significa força, veemência, qualidade de quem é intenso. E talvez você está aqui numa conferência e você não está muito intenso como já foi um dia. E eu quero te dizer uma coisa: quem não é intenso no reino de Deus fica para trás. Quem não é intenso no reino de Deus não cumpre o propósito. Quem não é intenso no reino de Deus não vive o chamado. Quem não é intenso no reino de Deus não agrada ao Senhor. A falta de intensidade não agrada a Deus. Uma pessoa que não faz nada com intensidade, e eu não sei você, mas eu já estou ficando um pouco intenso. Pastor Wagner, eu vou recomeçar porque eu não posso ser tão intenso assim. A intensidade que você coloca nas coisas, a intensidade que você emprega em algo, revela o sucesso que você terá ali ou não, ou o seu fracasso. Triste coisa é conviver com pessoas que não são intensas. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade, não sei porque eu sou um pouco imperativo. Eu tenho dificuldade, e hoje nós temos dificuldade de lidar com pessoas que não são intensas. Gente que não é intensa acaba atrapalhando a nossa vida. Gente que não é intensa atrasa o nosso propósito. Nós estávamos vindo para cá, vamos lá, vamos correr, vamos chegar mais cedo. E na estrada, na BR, tinha carros que estavam... E nós ficávamos atrás. Aleluia! Na graça.
Sabe como nasceu essa mensagem? Pastor Mirko Levaz, meu Deus, só te via pela televisão, agora é uma honra. Meus joelhos começaram a bater palmas. Que honra estar com o senhor. Olha aqui para mim, sabe onde nasceu essa mensagem, pastor Wagner? Eu estava no condomínio onde o senhor já foi, eu estava passeando de bicicleta com a minha filha. Eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha filha, do meu filho e da minha esposa. É mais importante do que a igreja, muito mais, nem se compara. Quinta-feira nós tínhamos um culto lá, mais de 1000 pessoas na igreja e eu não estava, eu estava assistindo meu filho cantar, Dia dos Pais. E quando eu entrei na igreja, a irmã falou, chegou atrasado, pastor? Eu falei, cheguei, e chegaria de novo. E eu disse para o meu filho, lógico que eu estarei lá. Primeiro vem a família, depois vem a igreja. Vamos voltar aqui. Eu estava passeando com a minha linda filha, Débora, com a cadeirinha, e de repente eu parei numa quadra de tênis. Lá tem uma quadra de tênis e eu gosto, eu pratiquei esporte, então eu gosto de assistir. Então, de um lado tinha um senhor bonito com uma meia até a canela, não sei porque a meia até a canela de tenista, os tenistas aqui depois me explicam, uma roupa dobrada aqui igual o Nadal, e do outro lado tinha a dona bonita, com fitinha na cabeça, só que o rapaz estava assim, ó, com a raquete, vai amor, e eu já parei, eu disse, vai amor. Do outro lado tinha uma mulher, assim irmãos, eu olhei, eu falei, essa eu não perco nunca. Essa eu quero ver, essa briga. E de repente ele pegou a bola, ele dobrou a camiseta, bateu a bolinha, puc, vai amor! E jogou, a bolinha passou, ela, Aí o marido, com aquela expectativa, disse, vai amor! E eu comecei a... De repente ela foi, não, vai de novo, acima, ó, orando para o mundo terminar em barranco para ela morrer encostada. Ela estava assim já, ó. Aí o marido, porque tem marido que é assim, tem gente que é revelação, mas calma aí. Aí o marido foi lá, pegou a bolinha de novo, pegou a bolinha, puc, e a minha filha, vamos pai? Eu falei, não, agora não. Ela, o que está acontecendo? Eu falei, não posso perder. E o marido pegou, jogou a bolinha. Ela, E ele do lado, vai amor. Irmão, por dentro eu já estava assim, vai amor. Vai amor. Aí ele disse, então vai você. Aí ela pegou a bolinha. Irmão, quando ela foi pegar a bolinha, eu falei, vai dar hernia de disco. Porque ela desceu assim numa velocidade. Slow motion que fala, né? Slow motion. Eu falei, ela vai travar. Ela foi, pegou a bolinha e o cara do outro lado. Coitado, irmã. E eu tava por dentro assim, vai amor. Ela jogou a bolinha e fez assim, ó. Parou na rede. Ele, vai amor. E ali o Espírito Santo me trouxe algo ao coração. A falta de intensidade faz com que pessoas sejam infelizes e atrasem o propósito de outras. Você é um reflexo da sua intensidade. Você é o que a sua intensidade é. Nós precisamos de ter intensidade em tudo que vier às mãos para fazer, faz, mas não faz de qualquer jeito, faz com todas as suas forças. Você viu como foi ministrado o louvor aqui? Intensidade. Lógico que não foi com esse grito, né, gente? Ficou preocupada, né, Ju? Mas foi com muita intensidade. Tem gente que não tem intensidade para nada. E dura coisa é você conviver com gente que não tem intensidade. Pastor Wagner, eu faço questão de estar na porta da minha igreja, cumprimentando nos 1.000, 2.000, 3.000, não interessa. Passou lá, eu passo, Senhor, seja bem-vindo. Eu fico com câimbras, porque eu tenho um sorriso igual ao do Coringa. Então eu fico lá assim, ó, a paz. Tem gente, pastor Wagner, que você vai cumprimentar, o dedo parece uma minhoca. Você pega a mão da pessoa assim, dá até nojo, você... credo. E aquele que você vai abraçar, você abraça a pessoa vai assim, ó. Parece que você soltou um pum, desculpa a palavra.
que a pessoa não encosta em você. Intensidade. Tudo que você fizer a partir de hoje será com muita intensidade. É para adorar, adora com intensidade. É para louvar, louve com intensidade. E se for para aplaudir, aplauda Deus com muita intensidade. Aleluia! Aplauda com intensidade aquele que é, que era e sempre será. Intensidade na adoração, intensidade na oração, intensidade no serviço, intensidade no propósito, intensidade. Dê um brado de vitória aí. Deus está nesse lugar. Intensidade. Deus vai mexer hoje na sua intensidade. Pessoas intensas cumprem um propósito. Pessoas intensas são felizes. Pessoas intensas chegam mais rápido. Nós precisamos de intensidade. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que somos um reflexo da nossa intensidade. Irmãos, quem aqui já foi do mundo, não nasceu em um lar cristão? Misericórdia. Pergunto mais não. A gente até que fez assim, ó. Intensidade, eu entendi. Quando nós não, as pessoas vão para o mundão e ficavam lá embaladas. Eu nunca frequentei balada, nunca frequentei bar, nunca frequentei esse tipo de coisa. Mas as pessoas viram à noite. As pessoas ficam lá bebendo, em devassidão, ouvindo música no último volume. As pessoas ficam lá e não saem até a última gota no gole. Eles não saem daquele lugar e faz o que não pode. Se converte, perde a intensidade. Por isso que nós estamos aqui, a mesma intensidade que usávamos para servir os deuses que não são deuses coisa nenhuma, nós temos que usar muito mais intensidade para com aquele que com toda a intensidade entregou a vida na cruz do Calvário. Então você é um reflexo da sua intensidade. Quem está entendendo diz amém. Deixa eu lhe provar que Jesus tem algo sério com pessoas que não têm intensidade. Jesus, eu estou falando de quem? Aqui para mim. Haviam muitos discípulos. O último discípulo do colégio apostólico chamava-se João, você conhece. João foi para uma ilha de Patmos, ficou lá exilado. Quando todo mundo pensou que a história dele terminaria, tentaram enterrar ele, né? Aquela coisa toda, mas ele era um homem que tinha um propósito, Deus tinha algo com ele. Ele já tinha cerca de 90, 92 anos aproximadamente, não sabemos com exatidão, mas é mais ou menos isso. Com 90, 92 anos de idade, Jesus tinha algo com ele. João, a Bíblia diz que Jesus chama João, sobe para cá, porque as revelações não estão embaixo, as revelações estão em cima. As revelações não estão no campo da razão. As revelações estão quando você toma uma decisão de subir. É em cima que as revelações acontecem. E Jesus diz assim, sobe para cá. João tem então um encontro com o Senhor. E Jesus diz assim, escreve ao anjo da igreja, escreve. E ele vai falar para uma igreja, diga comigo igreja. Então essa mensagem não é para os de fora, essa mensagem é para os de dentro. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, ele diz para uma igreja chamada Laodiceia. Ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo para uma igreja. E Jesus, falando para João, disse assim, eu conheço as obras daquela igreja. Então o problema da igreja era obras, sim ou não? Não, porque tinha obras. Ela estava fazendo, sim ou não? Sim. Eu conheço as tuas obras. Se não houvessem obras, Jesus não diria eu conheço, porque não existe. Então ele diz, eu conheço as tuas obras. Até aqui entendemos? Ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Então o problema não era fazer, porque eles estavam fazendo. O problema não era cantar, porque eles estavam cantando. O problema não era servir, porque eles estavam servindo. O problema não era realizar um culto, porque havia culto naquela igreja. Então, pastor, se eles cantavam, se eles oravam, se eles cultuavam, se eles serviam, qual era o problema daquela igreja? Jesus olha para João e diz, João, escreve ao anjo da igreja. E João escreve, eu conheço as tuas obras e eu sei que vocês não são frios, vocês são quentes. O que faltava naquela igreja? O que faltava naquela igreja?
Então, se for fazer por fazer, é melhor não fazer. Se for fazer para dizer que está fazendo, não faça. Tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faz. Mas faz com todas as suas forças. Quando Deus me chamou para pastorear 12 pessoas, éramos 12 pessoas. O pastor era 13, olha aí, se 12 já tinha um, que era o Judas, imagina, outra pregação, né? Sabe o que aconteceu comigo? Eu disse para minha esposa assim: linda, minha gata, Deus nos chamou para pastorear. Ela disse sim. Eu disse: então eu vou comprar uma moto. Ela: para quê? Para ir na casa das ovelhas. E eu comprei uma moto. E eu chegava na casa das pessoas, as pessoas diziam: eu conheço você de algum lugar. Eu dizia: não é engano seu, não. Você não é aquele. Não. Mas é parecido. Falei: sou eu mesmo, vai. Eu não sou mais atleta, eu sou pastor agora. Eu queria te convidar para ir na minha igreja. Posso entrar, tomar um café com você? A pessoa: pode. E eu sentava: você precisa servir a Deus. E eu saía. Irmãos, tinha dia que 7 visitas no período da tarde. Corria para a igreja, varrer a igreja, arrumar as cadeiras. Eu chegava na igreja e eu estava na porta. Eu corria abrir o culto, já corria para a porta de novo. O louvor tocando e eu organizando as pessoas. Mas eu disse para minha esposa: se Deus me chamou para fazer esse negócio, eu vou fazer, mas eu vou fazer com muita intensidade. O que é que Deus te chamou para fazer? Qual foi o lugar que Deus te colocou? Qual é a obra que Ele te confiou? Se Deus lhe chamou para fazer algo, é tempo de colocar em intensidade. Aquela igreja existia por existir, fazia por fazer, a ponto do Senhor escrever assim: porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha aqui para mim: quem não é intenso acaba sendo expulso. Quem não é intenso acaba sendo expulso. Deus nos chamou e nos confiou, e Deus chamou essa igreja para uma cidade inteira. Uma cidade inteira. É para alcançar uma cidade inteira. Se você está pensando na permanecer como uma comunidade local, você não entendeu o propósito de Deus para esta cidade inteira. Deus, Ele quer alcançar e vai alcançar essa cidade inteira, porque Deus é Deus. E o evangelho será pregado nessa cidade inteira. Mas nós precisamos colocar intensidade. Ontem eu estava na minha casa e de repente eu descobri que estava tendo um sequestro num banco na minha cidade, em Biguaçu, com mais de 10 pessoas, 13 pessoas aproximadamente. E de repente me falaram: olha, está tendo um sequestro nessa cidade, e tem 4 bandidos lá, e estão com pessoas lá. Diz para minha esposa: o quê? Vamos orar? Ela: por quê? Eu falei: porque eu sou pastor dessa cidade. Eu não sou pastor da minha igreja, eu sou pastor dessa cidade. E o diabo não vai triunfar nessa cidade. Vamos levantar um clamor nessa cidade. O diabo não vai denegrir a imagem dessa cidade. Coloquei para todo mundo: vamos orar, vamos clamar. Porque se Deus disse que nós vamos alcançar uma cidade, essa cidade tem um dono, ela pertence a Jesus. E nós vamos guerrear, mas vamos guerrear com muita intensidade. Nós vamos batalhar com muita intensidade. Tudo que te vier para fazer, as mãos façam. Se for para aplaudir, vamos a Deus com muita intensidade. Aleluia. O segredo da vida está na intensidade. E eu, quando conheci Jesus, ou quando Jesus me deu essa honra de servi-lo, e eu descobri o Espírito Santo, ou ele me descobriu, eu não sei até hoje. Eu sei que eu entrei num estado de muita intensidade, graças a Deus não saí até hoje. Eu me lembro que eu fui numa vigília, que era da Arca do Concerto, lá em São Paulo, na Penha. Ai, meu Deus, misericórdia. E eu fui para essa vigília, e eu fiquei a noite inteira, era daquele tempo do pandeiro. Então você tinha que ficar o tempo inteiro assim, ó: o varão que está de branco. E quando eu olhei quem estava tocando o pandeiro, era uma mulher de aproximadamente 450 anos. Eu olhei e falei: essa estava na arca, com certeza ela estava na arca.
E ela tocando e todo mundo virando. E Deus vai te pegar. E eu disse, meu Deus do céu. Irmão, 5:30 da manhã. E eu assim, ó. Eu falei, essa velha não senta, eu não sento também. Eu falei, eu não sento. A noite inteira falando em língua. E quando eu pensava, agora vai parar ela. Deus está aqui. Eu, eita glória. E começou a doer. Quase as panturrilhas estavam dando cãibra. E eu aqui, ó. Eu falei, se essa velha tem essa intensidade, eu não vou não. E sabe quando é uma questão de honra? Você disse, agora eu quero ver. Eu dizia, eu acho que eu vou reconhecer a... Eu pensei que ela era um anjo. Irmão, 5:30 da manhã eu saí daquela vigília cuspindo fogo. Abaixou, corobaxé. Ah, meu Deus. Peguei o primeiro trem, cheio do Espírito Santo. Aleluia. E ninguém entrava no vagão. Quando eu olhei, tinha um bêbado lá atrás. É você. Aleluia. Cheguei para ele, você conhece a Jesus? Você precisa conhecer a Jesus. Você já aceitou Jesus? Cara, a noite inteira. Não, coloque-se de pé agora. Receba Jesus. Entrou outra pessoa, correu para o outro lado. Você conhece a Jesus? Aleluia. Por quê? Porque quando nos convertemos, temos uma intensidade. Quando aceitamos a Cristo, recebemos de Deus uma intensidade. Mas tem muitas pessoas que com o passar do tempo vai perdendo. Eu vou pregar? Deus já sabe aqueles que serão salvos. Não coloque justificativa para a sua falta de intensidade. Tudo que vier às mãos para fazer, faz, mas faz com todas as suas forças. Quem serve a Deus nessa casa, por gentileza, se não servir com integridade, dá um trabalho. Eu sou pastor de igreja. Porque quem não serve com intensidade, você tem que ficar atrás toda hora. Vamos lá, você precisa de você, eu preciso de você, você precisa dar corda. Vamos, irmão, para, você, vamos lá, para. Irmãos, você colocou essa camisa, você está servindo a Deus nesse ministério. Irmão, você está servindo a Deus nesse ministério, mas serve nesse ministério, mas com muita intensidade. Mas serve com muita intensidade. É aqui que Deus te plantou, é aqui que Deus te plantou. Serve com muita intensidade. Eu glorifico a Deus, pastor Wagner. Quando eu entrei na igreja, cadê a moreninha? Tinha uma moreninha cheia de Deus. Cadê a moreninha da recepção? Eu cheguei, ela estava com o pezinho assim, ó. Cadê ela? Cadê? Deus te abençoe, moreninha. Glória a Deus. Intensidade. Eu vou ficar, ela na porta da igreja, as pessoas chegavam, ela... Eu falei, você só mexe um pé? E ela disse, pastor, intensidade. Agora se coloca uma pessoa para chegar na porta da igreja. Senhor, irmão, eu volto para casa. Eu digo, eu vou entrar nesse velório, vou não. Intensidade. É para ser igreja. É para quê? É para ser igreja. É para quê? É para cantar? É para cantar, pastor? É para cantar? Se for para cantar, eu vou cantar com intensidade. É para tocar? É para tocar. Eu fui numa igreja, não vou falar o nome. O cara pegou o violão. Irmãos, eu quero pedir desculpa porque eu não tive tempo para ensaiar hoje. Você sabe que a gente passa por muitos problemas. Falei, Jeová, eu comecei lá no mar, vontade de tirar o cinto e dizer, intensidade, meu filho. Agora, dá gosto de ver pessoas que servem com intensidade. Como é gostoso ver alguém servindo com intensidade. Tudo na vida é bom com intensidade. Não está relacionado à sua idade, está relacionado à intensidade. Porque eu já vi jovens sem intensidade, mas eu já vi anciões com uma intensidade absurda no reino. Não está relacionada à sua idade, não. Agora, quando uma pessoa começa a fazer com intensidade, ela começa a agradar o coração de Deus. O que você tem? Você tem uma empresa? É uma empresa que Deus te deu? É uma empresa que Deus te deu? Meu filho, está com intensidade a pastora Lili, glória a Deus. É uma empresa que Deus te deu, é? Se Deus te deu uma empresa, glorifique a Deus naquela empresa, mas não vai abrir aquela empresa de qualquer... hoje
Se Deus mandar os clientes, amém. Se Deus não mandar, abre a empresa, glória a Deus, é hoje que Deus vai mudar a minha sorte. Chegou um cliente, a passe, seja bem-vindo. Intensidade, é para ter uma empresa, irmão, não tenha uma empresa de qualquer, tenha com intensidade. Você é um reflexo da sua intensidade. Quem casou, levante a mão. Casamento é a melhor coisa do mundo. Você casou? Quando você estava solteiro, você até podia. Agora você não pode mais. Agora você precisa ter intensidade. Tudo é bom com intensidade. Absolutamente tudo você precisa fazer com intensidade. Você vai passar pano. Na minha casa só eu passava pano. Só eu. Vai passar pano. Tem marido que você pede para ele trocar uma lâmpada, ele olha a lâmpada. É quantos watts? A mulher disse, não precisa não, amor. Senta. Vai no sofá, vai pro sofá. Intensidade. Quem tem filhos aqui? Você tem filhos? Como é que você cuida deles? Vai brincar, filho, pega o celular. Não. Ninguém te obrigou a ter. Já que teve, cuide. Mas não cuide de qualquer jeito. Cuide com intensidade. É para brincar. Brinque com intensidade. Eu quebrei o dente do meu filho. Quebrei. Comecei a brincar e eu pá em cima do sofá. E eu pá e tal. E cabo de guerra. Falei, vou soltar para ver o que acontece. Soltei ele. Pum. Que foi, filho? 2-0, pai. A minha esposa disse, amor, não é tudo com tanta intensidade. Mas é para brincar. Brinca com. Se você casou, meu filho, tem um tempo de qualidade. Com intensidade. Atenção plena para sua esposa. Celular. Tem hora para tudo. Tem hora que isso aqui te desconecta da intensidade. Se for para obedecer a Deus, é para obedecer com? Deixa eu te mostrar um exemplo. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Já vou encerrar. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Meu amigo pastor Fábio Bauab, pastora Séria, eu amo vocês. Vai estar pregando quinta-feira na minha igreja. Ah, meu Deus. Segundo livro dos Reis. Se o senhor não pregar com intensidade lá. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 13. Você não precisa gostar de mim nem da mensagem. Só lembra da intensidade. Porque tem gente que não é intenso, dá uma raiva quando a gente, né? Não concordo. Você não precisa concordar comigo. Só saia daqui intenso. Você não precisa gostar de mim, eu já sou casado. Seja intenso em tudo que você fizer. Esse é o propósito. Não precisa me seguir nas redes sociais, meu arroba. Eu não quero você não. Eu só peço uma coisa para você. Entenda o que Deus está falando. Intensidade. Intensidade. Imagina começar uma conferência aqui. Irmão, abra a Bíblia. Abra aí em qualquer lugar que você quiser. Intensidade. A partir de hoje Deus está ativando essa igreja aqui. Deus está ativando ministérios aqui. Se eu vou servir a Jesus, eu vou servir com toda a intensidade. Se eu vou amar Jesus, eu vou amar com toda a intensidade. Olha só, se for para obedecer com... Estando Eliseu doente da enfermidade que morreu, eu vou te mostrar aqui um rei que ele obedeceu, mas não obedeceu com intensidade. Se for para obedecer, é para obedecer com... Eu vou te mostrar um rei que obedeceu. Ele obedeceu sim ou não? Obedecer basta? Não basta. É preciso obedecer com... Quem tem filhos adolescente ou pré-adolescente? Quem já teve? Eu tenho. Meu filho tem 10 anos. E às vezes ele está lá no joguinho, com os amigos dele online. Eu, filho, pega uma coisa para mim, por favor, que está lá na cozinha. Ele fala assim,
Ô pai. Aí ele levanta, logo agora que eu estava jogando, pai. Aí na metade do caminho ele vira e fala, o que é para pegar mesmo, pai? Aí tem hora que eu faço, vai querido, quase que eu falo, vai amor. Se for para obedecer com... Se Deus te mandou fazer, para fazer com intensidade. Eu vou te provar que quando você faz, mas não faz com intensidade, não dá certo. Estando Eliseu doente da enfermidade que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorando, exclamou, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma o arco e flechas. Ele tomou o arco, olha, ele obedeceu. Ele tomou o arco e ele tomou as flechas. Versículo 16, então Eliseu disse ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. E ele o fez, pode ver que ele obedece sempre. E ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu, flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios até a feca, até os consumir. E disse mais, toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel, fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus muito se indignou contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter feito isso, então feririas os sírios até os consumir, mas agora só 3 vezes feriste a terra. Versículo 20, depois morreu Eliseu e sepultaram. As tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Deixa eu chamar, pastor Silas, vem cá, corre, com intensidade. Eu vou fazer o papel do profeta Eliseu, que ele era calvo, careca. O senhor é o rei Jeoás. Eu estava velhinho, doente. Não, agora eu não quero receber isso. Na enfermidade que havia de morrer. Ele vai visitar o rei. Uma visita meio amigável, meio amistosa e tal. E de repente ele chega lá para o rei. O rei está desesperado, enfrentando uma batalha. Só que ele mesmo doente vai ajudar alguém. Ele mesmo doente vai ajudar alguém com... Ele vai até o rei. Ele chega para o rei e diz, ei, pega o arco. Pega o arco, rei, pega o arco. Toma as flechas. Atira. Atira, rei, atira. Atira. Flecha do livramento do Senhor. Flecha do livramento do Senhor. Pega a flecha. Fere a terra. Fere a terra. Fere a terra, meu. Sabe o que o profeta falou? Olha o que o profeta falou. Não! Muito se indignou. O profeta disse, não! Por quê? Porque Deus tinha liberado uma palavra, mas você não obedeceu com intensidade. Porque Deus já liberou uma palavra, o que faltou foi o quê? E ele disse, era para ferir a terra 5 ou 6 vezes, assim você ia acabar com essa guerra, você ia acabar com seus inimigos, mas porque você não foi intenso, você feriu 3 vezes e parou, os inimigos vão te derrotar. Obrigado, pastor, já estava combinado, viu? Senão você vai pensar que ele é assim mesmo. Diga se for obedecer. Obedecerei com intensidade. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Como é que tem sido a sua intensidade na sua vida de oração? Você é um reflexo da sua intensidade. Eu fui orar com um pastor uma vez e eu fiquei preocupado. Vamos orar, vamos orar. Eu já, Deus, em nome de Jesus, aleluia. Ele começou, Deus, oh Deus, Senhor. Eu disse, quem morreu, cara? Como está a sua intensidade na oração? Como está a sua adoração com intensidade? É para adorar, irmão, é para adorar, é para adorar. É para orar, é para orar. Ah, é para servir, nós vamos servir. Ah, é para cumprir o propósito, porque o sábio Salomão, ele diz assim, porque para a sepultura, para onde tu vais,
não há obras, não há ciência, não há sabedoria alguma. Sabe o que ele estava querendo dizer? Faz agora, porque o tempo é hoje. Eu ministro aqui como se fosse a minha última mensagem. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém que está aqui me garante mais 2 horas de vida. Por isso, se for para fazermos, nós vamos fazer com muita intensidade. Eu vou citar o exemplo dos valentes de Davi, mas eu serei breve nisso. A Bíblia conta em 2 Samuel capítulo 23, versículos 10, 11 e 8, fala de Samar. Eram muitos valentes de Davi. A Bíblia diz que esses camaradas, eles eram tão intensos, mas tão intensos, tão intenso, que tem um aqui que eu preciso te falar o nome dele. Olha aqui, ó. Versículo de número 10. Então se levantou e feriu até lhe cansar a mão, e a mão lhe ficar pegada à espada, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha só, o camarada foi para a luta, e ele pegou uma espada. Não tem nenhuma espada aqui não, graças a Deus. Pastor, ele pegou uma espada, e ele foi para a guerra. A Bíblia Sagrada diz que a espada ficou apegada à mão dele. Não, como que era a intensidade que ele estava lutando? Não, 800 homens. Primeiro vem a intensidade e depois vem o resultado. Nunca vem o resultado antes de uma intensidade. Primeiro você coloca a intensidade e depois Deus manifesta o resultado. Irmãos, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei, mas se você entrar, irmão, entra, mas entra com intensidade. Se for para guerrear, você vai guerrear. A Bíblia diz também a respeito de Samar. Samar se colocou num campo de lentilha, aquilo que não valia nada para ninguém, nem para os outros, porque só vale para quem planta, só vale para quem planta, só vale para quem planta. A lentilha só tem valor para quem está naquela terra, e a Bíblia diz que ele ficou ali, e o Senhor efetuou um grande livramento. Por quê? Intensidade. Vou te dizer uma coisa, se você entrar numa luta, calcula muito bem a luta, calcula, veja, que tem luta que não vale a pena lutar, e tem luta que se você entrar o inimigo vai te arrebentar se você não for com intensidade. Eu não gosto de falar dessas coisas, mas boxe, MMA, UFC, você já pensou se um lutador entrar lá e ficar nocauteado, pau? Por quê? Porque só entra lá quem está em alta intensidade. No mundo espiritual, Satanás não está brincando. Ele quer matar a sua família, ele quer destruir o seu ministério, ele quer arrebentar com a sua empresa, ele quer falir você em todas as áreas, ele quer arrebentar a sua família. O valente está tentando entrar na sua casa, mas está na hora de se levantar. Irmão, mas se for para uma luta, você vai para uma luta com toda a intensidade. Se é pela sua família, se levante com intensidade. É pelo seu casamento, então se levante com intensidade. Irmão, estão tentando tocar nos seus filhos, o diabo está tentando tocar nos seus filhos, e tem muita gente aqui trocando de canal na televisão, vendo que série nova que saiu no Netflix. Meus irmãos, nós estamos em meio a uma batalha espiritual muito grande. Eu vivi isso na minha casa. O diabo tentou tocar o meu filho, o diabo tentou pegar o meu filho, e ele levantava com espasmos e gritava. Eu disse para minha esposa: deixa comigo. Durante 6 meses, não, leva no especialista. Eu não tenho nada contra a medicina, sou amigo de médicos, e sei que Deus usa os médicos, sei a importância dos médicos, mas eu detectei, eu falei, esse negócio é espiritual. Eu falei, é espiritual. O que ele tem? Ele tem terror noturno. Eu falei, mas que é mais espiritual ainda. Eu sei que você pode aceitar o seu diagnóstico, então você vai viver segundo aquilo que você crê. Mas eu entrei no meu quarto e disse: Senhor, a tua palavra me diz, não temerás o terror noturno. E eu vou para cima, e minha esposa leva ele no médico, eu vou para cima. E ele acordava de madrugada e eu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele não parava, e os médicos, não, tenta acalmar ele. Eu falei, então vamos embora. Passou um mês, eu disse, redobra o jejum, redobra a oração, redobre a busca. Falei, então não está funcionando, aumenta a fé. E eu levantava de madrugada, eu liguei para todos, eu liguei para esse, eu ligava para aquele, vamos orar, até um dia que eu cheguei no quarto e falei, diabo, sou desgraçado. Essa enfermidade pode existir, pode ter gente que recebe, mas eu não recebo isso.
Pode ter gente que acredita, que acusa o golpe, mas eu não vou acusar o golpe. A partir de hoje, seu desgraçado, eu vou ficar ao lado do meu filho. Eu não durmo, mas você não toca nele. Irmãos, quando nós começamos a orar, a jejuar, e eu comecei a falar para minha esposa, não interessa, eu fico a madrugada inteira acordado. Se eu entrei numa batalha, ela dizia, não, deixa que eu fico uma noite. Não, você não vai dormir uma noite ao lado dele. Eu durmo todas as noites ao lado dele. No outro dia, se precisar atender as pessoas com sono, eu vou atender. Eu tomo um energético, eu fico ligado, mas eu não vou sair dessa batalha. É pela minha família. Irmão, estou falando de coisas espirituais. É pela sua família, se levante. É pela sua casa, se levante. É pelos seus filhos, se levante. É pelo seu casamento, se levante. É pela sua história, se levante. É a sua semente, se levante. Nada, 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 meu Deus, Deus está nesse lugar. Nada, nada pode tocar os seus filhos. Glorifique com intensidade. Dê um brado de vitória com intensidade. Deus está nesse lugar. Com muita intensidade. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Permaneça de pé, porque eu sinto Deus aqui.